Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Não demorou tanto quanto o hiato que eu dei de cerca de um mês, né? E vou tentar, né, passar a colocar aqui vídeos com mais frequência aqui no canal. Agora surgiu aí um assunto que me fez refletir muito sobre ontem, né, o que aconteceu lá em Santa Catarina, em Blumenau, um ataque que um louco entrou lá numa creche e matou 4 crianças a golpe de machadinha. 4 crianças, acho que foram 3 meninos, ou uma menina, alguma coisa assim. E crianças assim na faixa de 6, 7 anos de idade, uma coisa que poderia ser pior se uma das professoras lá não tivesse se trancado na sala com crianças ainda menores, com bebês, né? Graças a Deus não foi pior. Mas, né, fica aí essa tristeza, né? Esse luto aí por esses pais aí, né, que perderam suas joias mais preciosas aí e lamentavelmente, coincidentemente, pelo que eu vi aqui vi em reportagens, eu li em reportagens, todos eles eram filhos únicos. Então, pais aí que perderam, né, os filhos únicos, né? Imagina uma tristeza, uma absoluta. Semana passada já havia também acontecido em São Paulo, né, aquela outra tragédia que o menino de 13 anos, totalmente perturbado, matou uma professora e daí feriu também algumas outras. Também agora ele foi recolhido para a Fundação Casa. Daí, como eu sou professor, eu fiquei refletindo aqui. Poderia ter feito esse vídeo ontem, que aconteceu ontem, isso aí, mas eu tô assim, fazendo a política do esperar a poeira baixar para ver novas informações, para fazer uma reflexão melhor sobre o assunto. Com raras exceções, eu faço vídeos no momento, né? Alguns outros eu prefiro esperar, aguardar mais um pouco, né? E, o que acontece então? Eu recebi essa notícia aí ontem, né, no meio, estava trabalhando, uma professora que falou a primeiro, depois eu procurei me inteirar, e daí começou, como já disse, né, professor, uma coisa assim preocupante, né, o que estava vendo aqui. A gente escutava muitas dessas coisas nos Estados Unidos, onde, ó, por também coincidência, semana passada, no mesmo dia que aquela professora morreu, no mesmo dia tinha acontecido um ataque numa escola cristã lá nos Estados Unidos. É uma pessoa entrou também com um fuzil, ex-aluno, acho que foi uma pessoa transexual, que o pessoal alega que deve ser com as investigações da polícia, ela pode ter tido algum trauma com aquela escola e ela chegou atirando, né? Matou 3 alunos lá, 3 professores. Aí a polícia chegou e matou a pessoa, antes dela conseguir se matar. Só que lá nos Estados Unidos a motivação desse caso é um pouco diferente. Lá, muitos, não todos, né, não vou generalizar, algumas pessoas trans estão revoltadas com algumas leis que estão aplicando, né, nos estados, né, nesse caso foi na cidade de Nashville, tá, no estado de Tennessee, algumas leis assim proibindo assim cirurgias
de mudança de sexo muito precoce em crianças, né? Esperar ela ficar maior de idade para ela decidir, e muitos dessa comunidade trans, né? Obviamente não vou falar que todos, né? Não vou generalizar, ficaram revoltados com isso e está crescendo a política do ódio lá, né? Então, só fechando esse parênteses aqui para explicar lá a situação dos Estados Unidos. E o que me chocou nesses dois casos, né? Tanto nos três casos, né? Esse dos Estados Unidos, da semana passada, o da professora em São Paulo e o de Blumenau, que foi ontem, também a falta de solidariedade, de empatia por certos grupos, sabe? Você olha ali o Twitter, que é aquela rede social que ali a lata de lixo da internet, ali numa rede de esgoto, ali é uma rede de esgoto mesmo, né? Ali é tudo que é comentário baixo, ali você encontra por ali, né? E não foi diferente nesses três casos, certo? Então, acontece pessoas, no caso do, lá dos Estados Unidos, teve um influenciador lá que falou assim, mas será que essas pessoas que morreram nessa escola cristã não estavam com uma fé forte, uma fé firme, não oravam o suficiente? Né? Depois a pessoa, eu esqueci de salvar esse tweet para essa postagem, né? Até para mostrar aqui, para você ver, né? Depois a pessoa acabou apagando essa postagem porque foi muita polêmica, né? Uma coisa dessa, né? Mas a coisa também tá não só, né, aqui no Brasil, mas também lá, a falta de empatia, né? As pessoas não procuram mais se solidarizar, não todas, né, mas não procuram se solidarizar com o momento da tragédia. Eles querem procurar redes sociais do assassino, ver se ele tem algum podre e jogar na internet. Olha, esse aqui era a favor do presidente Bolsonaro, tá. Não presta suas condolências à família, nada. Quer atacar, né, o outro grupo. Eu separei alguns exemplos aqui para mostrar. Olha, tem esse daqui que depois apagou também. Um médico, acho que um médico de esquerda que mora nos Estados Unidos, acho que mora no Canadá, né, pela bandeirinha dele. Imagina se essa tragédia do homem de 25 anos invadindo a creche e matando 4 crianças com uma arma de fogo fosse combinado para tirar as atenções do bandido, depondo agora mesmo na Polícia Federal. Eu não duvido nada do bolsonarismo. Ele postou isso porque no mesmo dia que houve a tragédia, o presidente Bolsonaro ia prestar depoimento na Polícia Federal sobre o caso lá das joias, né, lá da Arábia Saudita. E está insinuando aqui que pode ter sido uma cortina de fumaça que aconteceu para desviar o assunto. Isso aí, ele foi tão infeliz nessa postagem que depois ele apagou por pressão aí, né? Certo? O outro caso aqui, nós temos aqui isso aqui é um comentário de uma pessoa que eu acompanho no Twitter, que é o Leandro Ruschel. Após ele, né, um conservador, ele escreveu assim, né, após o horrendo ataque de ontem a uma creche em Blumenau, um militante de redação de extrema esquerda da Globo News, Otávio Guedes, fez o seguinte comentário: esse é o problema de uma sociedade doente, de uma sociedade adoecida pelo discurso do ódio, pelo discurso contra a escola, contra as universidades, que seria antro de maconheiro, os professores estariam ensinando coisas decentes, bons,
E bom seria o homeschooling, que é aquela prática de você ensinar seu filho na sua casa, né? Existe um caldo contra a escola nesse discurso de ódio. Identifica essa extrema-direita que levou o Bolsonaro ao poder como uma grande propagadora desse discurso. Tá? Então já está culpando, né, já está colocando também no colo do Bolsonaro essa tragédia, esse comentarista, né? Isso aqui, eu vi o vídeo, né? Não vou postar aqui porque é muito, né? Não vou poupar vocês aí. Também fui extremamente infeliz aí. Militante mesmo, né? Não um jornalista, uma pessoa militante mesmo. E, infelizmente, é o que acontece, está acontecendo aí nas redações dos nossos jornais, né? O pessoal, assim, ignora, né, que essa pessoa... Eu vi mais em veículos de informação de direita que essa pessoa, esse louco aí que invadiu a creche, tem passagem pela polícia. Ah, ele já agrediu, né, o próprio pai, né? Ele também teve usuário de cocaína também, sabe? Então ele tem vários antecedentes aí, já tem passagem pela polícia. É uma pessoa como essa aqui, ó, até vou ler aqui para vocês. O que se sabe sobre o cachorro louco de Blumenau, que assassinou brutalmente crianças pequenas numa creche. O sujeito foi preso, né, quando adolescente, mas essa informação aqui depois ele corrigiu. Ele era maior de idade quando ele fez isso. Esfaqueou o próprio padrasto, né? Quando adulto, ele foi preso por posse de drogas, lesão corporal e dano à propriedade. Segundo a polícia, durante o ataque de hoje, o sujeito estava em surto psicótico. Claramente um animal que deveria estar enjaulado. Melhor ainda seria modificar a lei brasileira para permitir a pena de morte para crimes desse tipo. Então é a opinião dele. Eu sou um pouco... Eu concordo com quase tudo aqui, menos com a pena de morte. Minha opinião é que sou a favor da prisão perpétua. A pessoa realmente pagar assim em vida, né? Trabalhar todo dia na prisão e refletir sobre o que ela fez. Mas é só nisso que eu discordo dele. Mas eu concordo com tudo, né? Então é isso, né? Mas depois a lata de lixo continua aberta no Twitter ontem, hoje também. Isso aqui é um velho conhecido, né? Alexandre Frota. Se elegeu deputado nas costas do Bolsonaro, depois retirou o apoio dele e, e daí ele acabou assim tendo uma derrota vergonhosa, né, na tentativa de reeleição. Daí ele escreveu o seguinte: vejam que a rede social do assassino repleta de postagens do bolsonarismo. O monstro que matou 4 crianças a machadadas em uma creche em Blumenau era mais um membro da seita bolsonarista. Suas redes sociais são repletas de postagens enaltecendo armas, ódio e Bolsonaro. Sabe? E também, depois ele apagou isso aqui. Mas o print é eterno, né? Como a gente pode perceber aí. Também viu a burrada que fez aí, apagou, agora o Twitter dele tá no modo de proteção. Ou seja, você não pode ver as postagens dele no momento. Tanto que, né, ele fez. E o pior de todos aqui. Esse é o pior dos piores aqui. Ele mente, né? Durante a eleição mentiu e continua mentindo. Vou colocar aqui esse André Janones, que é deputado, né, federal. O assassino que matou 4 crianças hoje em Santa Catarina tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro. Luiz Lima, autor da chacina, mantinha em suas redes postagens enaltecendo o capitão que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado assim como o nazismo. Olha só que coisa grave, né? Comparando, né, um movimento assim de apoiadores do presidente com
aquele movimento que matou, assim, milhares, né, milhões de judeus e aquela coisa horrorosa na Alemanha, né? E olha só, né? E não acontece nada com um sujeito desse. Acho que ele nem apagou a postagem, ele sempre, né, sempre tá mentindo e tá lá. Mas então, voltando aqui, você vê o que acontece, né? Da parte dessas pessoas, isso aqui foram só exemplos, tem mais por aí. Você não vê uma solidariedade, uma empatia, nada. Isso aí é só acusações, agressividade, ódio, né? A sociedade tá, assim, doente. Eu postei um vídeo há vários meses falando sobre isso. A sociedade está doente. Continua aí, não vai ficar boa. Isso só é exemplo do que ela vai piorar, né? Vai sempre acontecer esse nós contra eles, até nesses momentos, né? Teve aquele, por exemplo, se aquele caso, né, em 2017, daquela professora em Minas Gerais, que também ela entrou em luta contra um outro louco que vai incendiar uma creche, né? Professora Ellen entrou em luta e morreu, né? Morreu queimada com o louco. Se fosse hoje, aconteceria a mesma coisa. Iriam fuçar, né? Tentar procurar redes sociais desse cara. Ah, é bolsonarista, ele por isso, tal. E com certeza ia acontecer isso. E um deputado desse poderia certamente, creio que estaria fazendo isso também, né? Não, o que acontece aqui? A gente precisa orar, né, por esses pais, né, e essas crianças aí estejam, né, agora descansando, que os pais, né, e muito em breve possam revê-las, né, no reino celestial. A gente tem que ir aí, né, só Deus aí para confortar tudo que aconteceu, né, e que o assassino fique aí, né, durante longos anos aí, né. Infelizmente nossa justiça não é assim uma justiça perfeita aí, não. Creio que essa pessoa pode logo estar na rua, mas é uma pessoa reincidente, mas a gente precisa, né, ter assim leis mais duras, né, e empatia nesses casos, né, que a gente possa assim ter assim solidariedade nesses momentos aí, né, e esquecer essa briga, essas contendas aí que bom, sempre estão acontecendo, né, e que vai sempre acontecer, né, certo? Bom, então é isso. Aqui foi a minha reflexão, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam, comentem aí, tá? E nos vemos em breve. Desejo aí para vocês uma ótima Sexta-feira Santa, sábado, domingo de Páscoa, e nos vemos em breve. Até mais.